Pessoal, tudo bem? Abril de 2024, comemoramos 10 anos do Marco Civil da Internet. E aqui quem leva prêmio é você. Eu sempre quis falar essa frase. Mas vamos lá. Sou Bruno Aguilar, auditor fiscal, especialista em segurança da informação. E hoje nós vamos tratar todos esses impactos normativos da vida na internet, do cyberespaço, o que veio com essas mudanças lá de 2014, quando o Brasil definiu que a internet não era terra sem lei. E de fato, direitos digitais, hoje já previstos constitucionalmente, questão de proteção das pessoas, as relações sociais, a segurança dessa informação e até a polêmica liberdade de expressão em meio digital. Então muito foi pensado e hoje, nas atividades mesmo comerciais, a proteção, as administrações tributárias também pensam, em proteger o sigilo fiscal, o sigilo pessoal das pessoas, na atividade hoje dessa jornada, dessa trilha digital que nós vivenciamos, e vamos começar todas essas mudanças. E o livro é esse, no livro Perícia Digital da Investigação à Análise Forense, um livro muito interessante, vai ser sorteado, a gente vai comentar com ele. Segue aqui no canal, continue que a gente vai comentar todas essas mudanças. Valeu, pessoal! Então estamos em abril de 2014, nasce o Marco Civil da Internet, buscando regulamentar todas as especialidades do direito das pessoas, das relações de proteção, nas relações virtuais, como essa dinâmica, estrutura essa base que hoje, 10 anos depois, a gente ainda está aqui comemorando e discutindo muitos aspectos, Hoje o aspecto em voga é a liberdade de expressão. Coisas são discutidas mesmo no STF, muitas polêmicas aí envolvendo recentemente o ex-Twitter, discutindo sobre o que de fato é uma política de liberdade de expressão e o que afronta como um ato de contrário à democracia. Então é importante assim que tudo se sustenta ali sobre os registros, a proteção das pessoas que trafegam pela internet. Então, como que eu também asseguro os direitos individuais de cada cidadão. Então, era uma demanda global, porque quando de fato a internet traz essas questões, e o Marco Civil trouxe aqui, no nosso país, essas discussões, promoveu diversas mudanças em termos de proteção aos direitos das pessoas. Ele avançou, se hoje nós temos também a Lei Geral de Proteção de Dados, ele foi a base para que hoje existisse de fato a proteção dos direitos pessoais, assegurou também a rastreabilidade, as questões de que a internet, a partir desse momento, ela deveria ter um regulamento de proteção, também de privacidade, onde que você protege o que vai ser compartilhado, protege o que seria de fato permitido o acesso sem vias digitais, e também ele trouxe toda uma estrutura de se verificar as questões ligadas mesmo empresariais, as questões de atividades econômicas que pudessem ali ser regulamentadas. E de fato é aqui que eu quero entrar, assim como que ele impactou também nas administrações tributárias, que de fato partiram a ter também mais fundamentação com os documentos fiscais eletrônicos, as questões ligadas às escriturações digitais, a pensar também como que eu asseguro as proteções, o que pode ser verificado. E nasce aí uma questão fundamental, que é a gente entrando aqui nesse livro, que é o sorteio, que é da perícia digital. O que de fato os fiscos buscaram assegurar agora uma fiscalização que nascia a partir de agora diferente daqueles documentos em papel, escriturações. Ela era dinâmica e também digital a partir de agora, que você teria sistemas para buscar esses dados das notas fiscais eletrônicas, das questões das escriturações, mas como também aqueles aspectos de ilícitos tributários, de quem busca estar além da certificação dos dados, mas que pudesse encontrar também a produção de prova, e essas provas sustentassem a lavratura de autos, os lançamentos, as investigações contra as fraudes estruturadas. E aí nascem também a perícia, junto com a perícia computacional, as questões de muitos fiscos que buscaram os laboratórios de auditoria digital, otimizando, especializando e também oferecendo provas mais robustas, como também ampla defesa aos contribuintes. Então, vamos encerrar daqui a pouco já falando sobre o livro, agora eu comento um pouco isso, segura aí. Então, o livro que eu quero sortear com vocês, eu já comentei, é Perícia Digital da Investigação à Análise Forense, do professor Evandro Della Vecchia, um especialista em perícia computacional,
e trazendo para, de fato, essas reflexões que já caminham para esse novo cenário mesmo de reforma tributária, porque os documentos, de fato, serão todos eletrônicos, e também a construção desse fato jurídico tributário em ambiente digital precisa ter todas essas estruturações, essa proteção também ao sigilo fiscal, ao que ali vai ser analisado. Então o livro é muito interessante por causa disso. Ele passa por essas fases da perícia, né? A extração, a coleta, a análise e também a produção de relatórios, assegurando sempre, né, que vai sustentar uma investigação, né, que possa estar além de que está ali nos documentos fiscais. É uma estruturação que vai buscar mesmo sistemas paralelos, sistemas armazenados em computação em nuvem, que é uma dinâmica ainda mais complexa de produção de provas. Então é muito interessante o que a perícia computacional traz nesse cenário, por isso que os fiscos buscaram os seus laboratórios, é você constituir esses elementos probatórios através do meio digital, seja até em armazenamentos de computação em nuvem, assim, com a evolução dos sistemas tecnológicos, infelizmente, tem também evolução de políticas antiforense, de políticas também, de práticas de ilícitos tributários, por meio também tecnológico, seja de teclas, né, que chamam sistemas paralelos, seja de armazenamento em nuvem em outros países, né, para ocultar essas operações, né, e obtenção de receitas, seja também políticas mesmo de proteção de dados contra as análises dos fiscos, né, porque hoje as notas fiscais eletrônicas podem ser rastreadas por IP. Então, assim, todos esses ilícitos de fraudes estruturadas precisam ser comprovadas. E aí, por isso que vem a necessidade de uma análise para além desses documentos, uma análise que produza, focada muito, que isso já estava previsto, isso não é distante, né? Eu estou falando lá da Lei de Crimes contra a Ordem Tributária, que já previa, né, as questões ligadas a disponibilizar ou divulgar sistemas ou escrituração contábil diversa ao que é fornecido ao fisco. Então tinha uma previsão já lá no nascedouro, na década de 90, das questões digitais que despertavam, né? O fisco sempre está protagonizando, é um protagonista de uso de mecanismos digitais, porque o mercado também utiliza. Então é interessante, assim, que o livro traz todas as questões de recuperação de dados, produção de relatórios, como também esses sistemas de arquivo, né, softwares. Interessante, assim, né, que eu participei, seja com artigos, né, mesmo na elaboração, mas hoje o avanço ainda está maior. Essas produções hoje, os mecanismos digitais, seja de dispositivos móveis, novas formas de pagamento, criptomoedas, propiciam muitas vezes até a lavagem de dinheiro, as questões de empresas de fachada, laranja, que só pela estruturação das notas ou documentos certificados não permitem todo esse avanço. Então é importante, assim, né, quem atua, seja mesmo na defesa, né, de empresas ou entendendo as contabilidades até para demonstrar se houve ilícito ou não, se era só uma estrutura ali tecnológica utilizada, ou mesmo aqueles que atuam na detecção desses ilícitos, né, aqueles que atuam também na consultoria de empresas de tecnologia para afastar essas práticas indevidas. Então é importante, o livro é necessário, né, fica aí a questão do sorteio, e, né, porque a gente, né, comemorando de fato esses 10 anos do Marco Civil da Internet, as discussões hoje de um avanço para a reforma tributária essencialmente digital e tecnológica, e cada vez mais esses mecanismos de produção, né, de probatório ou mesmo de lançamento ou detecção de ilícitos em fraudes estruturais estarão à disposição dos fiscos, e vale a pena se aprofundar, seja na especialização ligada ao direito digital, à segurança da informação, e também como atividade fim, né, dos fiscos, a questão de detecção dos ilícitos, também não só nos ambientes reais da vida cotidiana, mas nos ilícitos tributários. Valeu, pessoal! Então, para concorrer, comenta, curte, diz aí o que você achou, que a gente vai avançando aí nas questões ligadas ao direito digital, à perícia computacional e também as questões das evoluções com as administrações tributárias. Valeu, fica a dica, até mais!